Sempre dizem que, quando você cresce em uma casa disfuncional, só percebe o quão errada era sua realidade quando sai dela. Dentro da casa, tudo parece normal. Pelo menos, o normal dentro daquele contexto. E era assim que eu via minha vida quando criança. Algumas coisas me incomodavam, me faziam sentir desconforto, mas eu não tinha referências para entender o que era certo ou errado. Minha mãe sempre teve problemas. Ela sofria de transtornos mentais, o que já tornava tudo mais difícil para ela. Mas, além da doença, havia o preconceito da época. Nos anos 90, uma mulher sozinha com uma criança não era bem vista. Ela tinha a ideia fixa de que um homem ruim ainda era melhor do que não ter homem nenhum. E foi sustentando essa teoria que começou a namorar aquele homem, o meu padrasto. Meus parentes sabiam que ele era horrível. Ele bebia, era agressivo, tratava minha mãe mal. Mas ninguém se preocupou em pensar no que ele poderia fazer comigo. Porque, no fundo, eu nunca fui vista pela família como alguém que precisava de proteção. Eu cresci sendo tratada como adulta, mesmo quando ainda era só uma criança. Desde muito cedo, assumi o papel de mãe da minha própria mãe. Quando ela não conseguia se cuidar, eu tinha que fazer isso. Lembro de noites em que ela ficava completamente desligada do mundo, sem reação para nada. E eu, tão pequena, fazia o que podia para cuidar dela. Eu era alta e tinha um corpo bem desenvolvido para minha idade, o que parecia justificar, na cabeça das pessoas, que eu assumisse responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda era só uma menina. Uma menina que gostava de brincar com cachorros, de subir em árvores e de se esconder. Uma menina que não entendia nada sobre o mundo dos adultos. Mas o problema é que os adultos enxergavam algo diferente quando olhavam para mim. Quando eu tinha uns 9 ou 10 anos, minha tia materna começou a insistir que eu deveria namorar um dos seus alunos. Ela era irmã da minha mãe e estava sempre por perto. Não morava com a gente, mas vivia na casa da minha avó, que ficava a poucos minutos da nossa. Como minha mãe tinha crises psicóticas, às vezes precisava de ajuda, e essa tia aparecia para isso. Mas, na prática, ela se metia mais do que ajudava. Ela era professora e gostava de bancar a sabe-tudo. Falava alto, era mandona e achava que entendia tudo sobre a vida dos outros. Um dos alunos dela tinha 18 anos e, por algum motivo absurdo, ela decidiu que eu, com apenas 10, seria namorada dele quando fizesse 12. Dizia isso rindo, mas repetia tanto que não parecia só uma piada. O mais estranho é que ninguém ao redor achava aquilo absurdo. Nem minha mãe, nem minha avó. Parecia normal para eles. Naquela época, eu não entendia o que aquilo significava. Só achava esquisito. Eu vivia no meu mundinho infantil e não tinha o menor interesse em meninos, nem em meninas. Meu mundo girava em torno dos meus cachorros, das árvores onde eu gostava de me esconder e dos livros que eu lia. Mas ninguém parecia se importar com o que eu queria ou deixava de querer. Eles já tinham decidido o que eu deveria ser e fazer. Hoje consigo ver que, infelizmente, minha infância teve muitos momentos assim. Situações em que os adultos ao meu redor me sexualizavam de formas que, na época, eu nem percebia. Não tinha como perceber. Eu não via maldade no ato das pessoas. Uma outra tia minha, sem motivo algum, me comprou um biquíni fio dental. Não era meu aniversário. Não era Natal. Ela simplesmente me presenteou e disse: "O que a gente tem de bonito deve mostrar." Eu sorri, guardei e nunca usei. Mas, hoje, fazendo uma reflexão, eu me pergunto: quem dá um biquíni desses para uma criança de 10 anos? Nem mesmo minha mãe escapou de contribuir para os meus traumas. Ela dizia que eu deveria andar na moda e me comprava roupas curtas, apertadas, vestidinhos que evidenciavam bastante o meu corpo. Eu usava, sem me importar, achando que era correto. Mas, aos poucos, aquilo foi me deixando traumatizada. Houve uma vez que me marcou muito. Lembro de estar brincando em um castelo inflável, usando uma saia curta que minha mãe tinha me dado de presente. Foi ela quem me arrumou assim para ir ao parquinho naquele dia. Escolheu a saia, combinou com uma blusa justa e fez questão de dizer que eu estava linda. Eu não via problema nisso. Para mim, era só uma roupa. Eu queria brincar, correr, pular. E era só isso que importava. Mas nem todo mundo pensava assim.
Enquanto eu me divertia com outras crianças, uma mulher aleatória gritou comigo, do nada: "Me chamo de vagabunda." Eu nem entendi o que tinha acontecido. Fiquei parada, confusa, enquanto ela continuava me xingando. Dizia que era um absurdo eu estar ali, pulando e brincando, vestida daquela forma. Ela falava como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu tivesse escolhido estar daquele jeito para provocar alguém. Mas eu só estava vestindo a roupa que minha mãe tinha me dado. Eu só estava brincando, como qualquer outra criança faria. Lembro de querer desaparecer naquele momento, pois percebi o olhar reprovador de outras mulheres. Não foi só aquela que gritou comigo. Outras também olhavam. Algumas cochichavam. Minha mãe nem estava por perto. Quer dizer, estava, mas distraída. Afastada, em outro brinquedo, com minha tia e meus primos. Nem viu o que aconteceu. Quando saí do castelo inflável, eu estava muito triste e constrangida. Mas nem contei a ninguém. Já sabia que, se contasse, não ia mudar nada. Mas isso não foi nada perto do que viria depois. Meu padrasto entrou na nossa vida como se fosse a solução para todos os problemas. Minha mãe tinha dificuldades para se virar sozinha. Por conta dos problemas mentais, ela não conseguia manter um emprego por muito tempo. Algumas vezes, a geladeira ficava vazia, e eu via a avó dizendo que minha mãe não sabia administrar nada. Nessas horas, a resposta sempre era a mesma: se ela tivesse um marido, tudo seria mais fácil. Então, ele apareceu. De repente, havia um homem morando com a gente. De um dia para o outro, alguém estava ali para consertar as coisas quebradas, levar minha mãe ao médico quando ela surtava e pagar, além da alimentação, algumas contas quando o dinheiro dela acabava. A família da minha mãe começou a dizer que ele era uma bênção. Que, finalmente, as coisas iam entrar nos eixos. Mas quem olhava além disso, via outra realidade. Ele bebia demais, arrumava briga por qualquer coisa e tinha um jeito intimidador que fazia minha mãe pisar em ovos o tempo todo. Eu percebia que ela tinha medo. Medo de fazer qualquer coisa que pudesse irritá-lo. Até na minha visão de criança, isso estava claro. Estava claro o quanto ele era grosso, estúpido e sem paciência. Mas, para os outros, isso não importava. O que importava era que agora havia um homem em casa. Um homem que ditava suas regras em troca de pagar algumas contas. E, para eles, isso era tudo o que contava. Foi assim que ele se tornou parte da nossa rotina. No começo, eu tentava ficar fora do caminho dele. Ele não me dava muita atenção, e eu me sentia aliviada por isso. Tinha medo de virar alvo dele. Medo de que gritasse comigo ou, pior, me batesse. Desde o início, eu já tinha visto minha mãe apanhar dele. Às vezes, ela tentava argumentar, dizia algo que ele não gostava, e isso era o suficiente para ele explodir. O jeito dele era imprevisível. Do nada, ficava irritado e começava a gritar. Quando bebia, era ainda pior. Então, eu fazia de tudo para que ele não tivesse motivo para reclamar. Não queria dar nenhum passo errado. Não queria chamar atenção para nada. Meu padrasto, que, por enquanto, vou chamar de Flávio, trabalhava com construção. Fazia bicos como pedreiro, eletricista, encanador, qualquer coisa que desse dinheiro rápido. Ele nunca ficava muito tempo em um emprego fixo, porque bebia demais e sempre arrumava confusão. Mas isso não importava. Ele fazia o suficiente para garantir sua posição de chefe em casa. Falava alto, mandava, e minha mãe obedecia. E, quando ela não obedecia, ele fazia com que obedecesse. Eu lembro de ficar com o coração acelerado toda vez que ele levantava a voz. Porque eu sabia o que vinha depois. Mas ninguém mais parecia se importar. Era como se, na cabeça deles, o preço de ter um homem em casa fosse aceitável, mesmo que ele trouxesse medo e violência para nossas vidas. E foi vivendo assim, dia após dia, que comecei a entender que, para muitas pessoas ao meu redor, a dignidade de uma mulher não tinha valor algum, desde que alguém estivesse pagando as contas. Acho que ficou bem claro o jeito rude dele e como minha mãe, logo de cara, caiu aos pés daquele homem, tornando-se refém involuntária de alguém que a tratava como lixo. Ele não tinha o menor problema em gritar com ela ou humilhá-la na frente de qualquer pessoa. Não importava quem estivesse por perto, vizinhos, parentes, desconhecidos,
Ele fazia questão de mostrar sua autoridade sobre ela. O pior é que ele tinha o apoio da minha tia e da minha avó, que, vez ou outra, diziam frases como: "Homem é assim mesmo." Sua mãe precisa aguentar certas coisas para ter um homem ao lado. Na condição dela, um homem ruim é ainda melhor do que nenhum. Essas palavras ecoavam como uma sentença de condenação. Ninguém fazia nada. Minha mãe sequer tentava esconder as marcas, os roxos nos braços, os olhos vermelhos de tanto chorar, a postura encolhida que ela adotava perto dele. Ela aceitou aquela situação como se fosse o único caminho. E, infelizmente, não demorou muito para que ele começasse a me notar. Essa é a parte mais difícil da minha história, mas também a mais importante. Não é fácil reviver isso. Foram apenas alguns meses até que ele começasse a me visitar à noite. Eu não entrarei em detalhes específicos, porque são coisas perturbadoras demais. Mas direi o suficiente para que vocês entendam o que passei nas mãos daquele homem. Como eu disse, não demorou. Assim que minha mãe tomava os remédios dela para dormir, remédios fortes, que a deixavam completamente apagada, ele entrava no meu quarto. A primeira vez que isso aconteceu, eu tomei um susto tão grande que pulei da cama. Meu coração disparou. Eu estava confusa, sem saber o que ele queria. Na minha cabeça, ele devia ter vindo me reprovar por algo, como fazia com minha mãe. Então, disse com a voz trêmula: "Eu já fiz todos os deveres. Não fiz nada errado." Ele abriu um sorriso estranho, um sorriso que me arrepiou dos pés à cabeça. Tentando parecer calmo, ele respondeu: "Está tudo bem. Você não fez nada de errado." Mas, então, ele completou: "Só acho que está na hora de eu te ensinar algumas coisas." Meu estômago embrulhou. Ele se aproximou e sentou na beirada da cama. O cheiro de álcool era insuportável. Ele estava fedendo. Era um cheiro tão forte que me deu vontade de vomitar. Por um instante, achei que ele fosse me bater. Mas o que ele fez foi pior. Muito pior. Ele disse que eu precisava ficar calma, que tudo daria certo e que ninguém se machucaria. Afirmou, com uma frieza aterrorizante, que, como padrasto, ele tinha responsabilidades a cumprir antes de qualquer outro homem. Suas palavras eram confusas para mim, mas também assustadoras. Antes de sair, ele reforçou com veemência que eu jamais poderia contar aquilo para ninguém. Disse que, se eu falasse, coisas terríveis aconteceriam comigo, com a minha mãe e com toda a minha família. Ele fez um verdadeiro trabalho psicológico para me manipular. Eu era só uma criança, ingênua, assustada, sem ninguém para me proteger. Para ele, isso não foi difícil. Eu estava sozinha, vulnerável. Naquela primeira vez, eu permaneci deitada, paralisada de medo, enquanto ele se deitava ao meu lado. O cheiro de álcool era sufocante, e eu queria desaparecer. Ele não fez nada diretamente comigo naquele dia, mas o que fez a si mesmo foi o suficiente para me deixar traumatizada, assustada e emocionalmente destroçada. No começo, ele entrava no meu quarto 2 vezes por semana. Toda vez que eu ouvia a porta se abrir, sabia que era ele. Meu corpo gelava, e eu ficava em silêncio, tentando não respirar alto, tentando não existir. Mas, com o passar das semanas, isso se tornou mais frequente. Ele começou a vir quase todas as noites, sempre após minha mãe tomar seus remédios e cair em um sono profundo. Eu tento, com todas as forças, não culpar minha mãe. Tento me convencer de que ela não sabia, que os remédios eram muito fortes e que a faziam dormir de forma que nada despertava. Tento acreditar que ela não desconfiava de algo tão brutal. Mas, às vezes, essa narrativa não convence nem a mim mesma. Houve ocasiões em que eu a via acordar no meio da noite. Ela se levantava, ia até a cozinha, pegava um copo d'água ou algo para comer. Para que vocês entendam, da cozinha dava para ver a porta do meu quarto. Minha pergunta sempre foi: se ela levantava no meio da madrugada, como nunca percebeu que ele não estava na cama com ela? Como nunca estranhou a ausência dele? Essas dúvidas me corroem até hoje. Eu tento justificá-la. Tento encontrar desculpas para ela. Digo a mim mesma que minha mãe também era uma vítima dele. Ele a machucava, ele a controlava, ele a manipulava. Com sua condição mental, escapar era algo quase impossível. Mas, no fundo, a dúvida ainda persiste. Será que, de alguma forma, ela sabia? Será que ela via e preferia não enxergar?
Essa pergunta nunca me deixa em paz. É como se a resposta estivesse ali, mas eu tivesse medo de confrontá-la. Por quê? Se a resposta for sim, então ela falhou comigo de uma maneira que nenhuma justificativa poderia apagar. Será que ela sabia e apenas não conseguia lidar? Será que ela simplesmente não sabia como me tirar daquela situação? Essas perguntas me perseguem, mas nunca terei as respostas. E o que tornava tudo ainda mais difícil era o peso que eu carregava, a responsabilidade pela minha mãe. Ela sempre foi emocionalmente frágil, como um castelo de cartas que desmoronava ao menor toque. Qualquer problema, qualquer desafio, era motivo suficiente para ela entrar em depressão profunda, para ela desistir de tudo, inclusive de viver. Eu cresci com medo de que, se eu a confrontasse, se eu exigisse qualquer coisa dela, isso poderia ser a gota d'água para que ela fizesse algo contra si mesma. Então, eu evitei. Eu me calei. Eu sufoquei meu próprio sofrimento. Porque, na minha cabeça de criança, o sofrimento dela era maior. Eu acreditava que, se ela desmoronasse, eu desmoronaria junto. Foi assim que o pesadelo continuou. Mesmo que eu falasse, mesmo que eu gritasse, eu sabia que nada mudaria. Minha mãe estava completamente manipulada. Ela vivia naquela realidade como se fosse normal, como se não existisse outra opção. Ela estava presa e, de alguma forma, eu também. Mas voltando ao terrível assunto de Flávio, meu padrasto. Aos poucos, ele começou a ir além. Não era mais só nele. Agora era em mim também. A primeira vez que ele fez aquilo comigo, eu chorei. Eu implorei para que ele parasse. E, surpreendentemente, ele parou. Mas, ao olhar para o rosto dele, percebi algo que gelou minha alma. Ele estava furioso. Não porque tinha feito algo errado, mas porque, na mente dele, eu havia feito algo errado. Ele me olhou sério, com uma frieza que eu nunca esquecerei, e disse: "Vou te dar uns dias para pensar. Ou você permite, ou sua mãe vai sofrer as consequências." Naquela noite, eu não dormi. Meu corpo tremia. Meu coração estava apertado. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei com os gritos da minha mãe. Gritos desesperados, que ecoavam pela casa. Ela implorava para que ele parasse. Eu me sentei na cama, paralisada de medo. Minha mente gritava que aquilo era minha culpa. Ele estava fazendo aquilo porque eu havia dito não. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. A culpa começou a me consumir. Eu amava minha mãe. Ela nunca foi perfeita, mas nunca foi má comigo. Ela tinha seus problemas, mas fazia de tudo para me ver feliz. Ela comprava o que podia, me mimava quando tinha condições. E agora, ela estava sofrendo, por minha culpa. Passei o dia chorando. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. E foi ali que tomei a decisão que me destruiria ainda mais. Eu precisava deixar ele fazer o que quisesse. Porque, se eu não permitisse, minha mãe pagaria o preço. Quando a gente se sentou para tomar café naquela manhã, ele me encarou. Eu fazia de tudo para evitar olhar diretamente para ele, mas era impossível não perceber o ódio estampado em seu rosto. Ele estava furioso. E, então, veio a pergunta: pensou no que eu te falei? Depois, como se quisesse reforçar sua ameaça sem dizer uma palavra, ele olhou para minha mãe. Meu coração disparou. Eu abaixei o olhar, tentando me esconder naquele momento. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que não adiantaria. Mais cedo ou mais tarde, ele me procuraria de novo. E sim, ele veio. Dessa vez, eu não disse não. Aqui, quero deixar uma coisa muito clara. É algo que me incomoda profundamente. Eu acompanho esse canal e outros sobre esse tema, e sempre vejo comentários de pessoas que dizem que a culpa é da vítima. Que a vítima tem que se impor, tem que se recusar, tem que pedir ajuda. Mas será que essas pessoas sabem o que significa ter a mente de uma pessoa completamente fragilizada? Sabem como é crescer acreditando que essa realidade é a única realidade? Sabem como é viver com o peso de achar que, se você resistir, está sendo egoísta, está sendo teimosa, e que, por sua culpa, a pessoa que você mais ama pode sofrer ainda mais? Esses covardes que fazem isso sabem exatamente o que estão fazendo. Eles manipulam. Eles destroem qualquer noção de escolha. Eles fazem você acreditar que não há saída. Eles fazem você achar que aquilo é sua obrigação,
que resistir só vai piorar tudo. Eles se tornam donos da sua mente, das suas ações, das suas decisões. E, sendo bem sincera, eu não aguento ouvir ou ler gente dizendo que a culpa é nossa. Que não fugimos. Que não pedimos ajuda. Se fosse tão simples assim, vocês acham que existiriam tantas vítimas? Vocês acham mesmo que alguém gosta de viver uma situação dessas? Desculpem, eu precisava desabafar. Mas, como eu estava dizendo, para mim, aquilo virou minha nova realidade. Eu aceitei, porque na minha mente de criança não havia outra opção. Aquilo tinha que ser normal. Logo, Flávio começou a fazer coisas completas comigo. E, para evitar que alguém ouvisse, ele colocava algo na minha boca para abafar os gritos. Eu lembro de me sentir imobilizada, não só pelo medo, mas pela sensação de que eu não tinha controle sobre nada. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa. Eu queria fugir, mas minhas pernas não se moviam. E, ao mesmo tempo, tudo em mim gritava que eu tinha que aguentar. Que, se eu resistisse, a minha mãe sofreria ainda mais. Ele repetia as ameaças, sussurrando no meu ouvido enquanto fazia aquilo. Dizia que, se eu contasse para alguém, coisas terríveis aconteceriam. Que ninguém acreditaria em mim. Que, se tentassem tirá-lo da casa, minha mãe acabaria em um hospital ou algo pior. E eu acreditava em cada palavra. Minha vida se tornou um ciclo de medo e silêncio. Eu acordava, ia para a escola tentando fingir que era uma criança normal, mas voltava para casa sabendo que à noite tudo começaria de novo. Aos poucos, eu fui me tornando uma sombra de quem eu era. Minha alegria desapareceu. Minha vontade de brincar, de sorrir, de viver, tudo sumiu. Mas eu me convenci de que aquilo era meu papel. Que aquilo era o preço que eu precisava pagar para proteger minha mãe. E assim, dia após dia, aquele homem destruiu o que ainda restava de mim. Naquela época, eu realmente achava que ele abafava os meus gritos para que minha mãe não ouvisse. Mas, hoje em dia, vejo que era mais por causa dos vizinhos. O silêncio era necessário para manter as aparências. Enquanto ele praticava aqueles atos, ele sussurrava ameaças no meu ouvido. Dizia que, se eu contasse para alguém, ele iria acabar comigo. A voz dele era fria, cruel, calculada. Eu sentia que ele tinha prazer em me ver com medo, em me manipular, em destruir o pouco de confiança que eu ainda tinha no mundo. Ele dizia coisas horríveis, coisas que ecoam na minha mente até hoje. Palavras pesadas, nojentas, que eu nem consigo repetir. Não era só o meu corpo que ele machucava. Era a minha mente, a minha alma. Aos 12 anos, tive minha primeira menstruação. Eu sabia o básico sobre o que estava acontecendo, então não foi um choque tão grande. Mas o que eu não sabia era como lidar com aquilo. O desconforto, a sujeira, a dor. Tudo era novo. Minha reação foi pedir absorventes normais, daqueles que eu via nos comerciais de TV. Era o que eu achava que todas as meninas usavam. Só que minha mãe nem me deu essa opção. Ela foi categórica. Disse que eu deveria usar absorvente interno, que era melhor, que eu nem perceberia. Ela pegou um da bolsa e me entregou. Quando eu vi, fiquei assustada. Era enorme, muito maior do que eu imaginava. Eu tentei argumentar, disse que preferia um absorvente normal, mas ela insistiu. Falou que era frescura minha, que aquilo era mais higiênico, que ela usava desde sempre e que eu só precisava relaxar. Eu sabia que não tinha escolha. Sempre que eu insistia em algo que ela discordava, a conversa terminava com ela irritada ou se fazendo de vítima. E eu não queria mais um conflito. Então, aceitei. No banheiro, sozinha, tentei seguir as instruções dela. Foi desconfortável, mas consegui. Só que, agora, adulta, fico me perguntando, por que ela não me deu os absorventes normais? Por que insistiu no interno, algo que não parecia adequado para minha idade? Esses pensamentos me perseguem até hoje. Eu ainda quero acreditar que era falta de raciocínio dela por causa dos remédios. Quero acreditar que ela realmente não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim não consegue evitar as dúvidas. Voltando àquela época. Antes de tudo isso começar, eu brincava com algumas meninas da escola. Eu gostava de estar perto das pessoas, de rir, de me divertir como qualquer criança.
Mas, aos poucos, conforme eu me tornava a boneca do meu padrasto, fui me afastando. Eu comecei a me sentir diferente delas. Enquanto minhas amigas se preocupavam com coisas normais, como brincar, rir e imaginar um futuro cheio de possibilidades, minha cabeça estava em outro lugar. Eu estava triste o tempo todo. Não tinha mais vontade de rir, de interagir, de fingir que estava tudo bem. Então, me isolei. Eu evitava todo mundo. Me sentia cada vez mais deslocada, como se eu fosse um pedaço de sombra no meio de um dia ensolarado. Tudo em mim parecia estar desaparecendo, pouco a pouco. Quando eu tinha algumas tardes livres, eu costumava ficar sozinha no quintal. Olhava para o céu, tentando encontrar algum consolo na ideia de que, lá fora, havia um mundo que não parecia tão cruel quanto o meu. Mas, ao mesmo tempo, me sentia presa. Como se o lugar onde eu vivia fosse uma espécie de jaula, e, mesmo olhando para fora, eu sabia que nunca teria a liberdade que tanto desejava. Eu não sabia o que fazer. Não sabia como escapar. E, pior ainda, não sabia se algum dia aquilo acabaria. Eu nunca ficava em casa, mesmo que Flávio não estivesse lá. Sei lá, eu não queria ficar lá. Então, eu fugia para o único lugar onde me sentia um pouco mais segura, que era um esconderijo bem deserto, que ninguém conhecia, onde eu podia ficar sozinha, sem medo. Era uma área meio abandonada, perto da escola, com algumas árvores e um espaço onde eu podia me sentar sem ser vista. Era lá que eu passava horas em silêncio. Era lá que eu chorava quando precisava. Lá que eu me perguntava o que tinha feito para merecer aquela vida. Por que minha mãe não percebia? Por que ninguém via? A certa altura, comecei a pensar que o fim de tudo só viria quando eu colocasse um fim em mim mesma. E essa ideia parecia ser a única saída real. Eu não conseguia ver um futuro diferente, não conseguia imaginar um dia em que as coisas melhorariam. A cada noite que passava, a cada vez que ele entrava no meu quarto, a certeza se tornava mais forte. Eu não ia aguentar para sempre. Cheguei a pesquisar sobre isso, como fazia, qual era o jeito mais rápido, mais indolor, como outras pessoas tinham feito. Eu não queria sofrimento. Eu já sofria o suficiente. Eu só queria desaparecer. Quando ele chegava no meu quarto à noite, eu só conseguia desejar a morte. Fechava os olhos e torcia para que, de alguma forma, meu corpo parasse de funcionar, que meu coração simplesmente desistisse. Ele era podre, horrível. Várias vezes, enquanto ele praticava o ato, eu vomitava. Não era só nojo, era desespero. Era meu corpo tentando se livrar de algo que minha mente já não conseguia mais processar. Mas nem isso fazia ele parar. A cada vez, ele vinha com uma nova proposta. Algo pior, algo mais sujo. Coisas que, até hoje, ainda me fazem chorar. Mas eu não sabia recusar, não sabia dizer não, não sabia impor minhas vontades, não sabia pedir ajuda a ninguém. Eu estava sozinha contra aquele monstro. As coisas começaram a piorar quando ele se declarou e disse que estava apaixonado por mim. Disse que me amava mais que qualquer pessoa no mundo, que eu era tudo para ele, que, assim que eu fizesse 18 anos, nós nos casaríamos. Isso me traumatizou ainda mais, pois via que nunca teria saída, nem mesmo quando virasse adulta. E eu comecei a me perguntar, por que continuar vivendo isso? Viver para sofrer, para quê? Um dia, num impulso, perguntei algo para minha mãe. Foi sem pensar, só saiu. Eu não sabia bem o que queria, mas precisava de alguma resposta que me fizesse acreditar que ainda existia uma saída. Perguntei se ela achava que algumas pessoas simplesmente nasciam para sofrer, se a vida era assim, se algumas pessoas eram felizes e outras não tinham escolha, a não ser aceitar o que acontecia com elas. Ela nem olhou direito para mim. Continuou mexendo nas coisas dela, como se fosse uma pergunta qualquer, sem importância. Depois de alguns segundos, disse que sim, que algumas pessoas simplesmente não tinham sorte na vida, que era assim que as coisas eram. Eu não sei explicar bem para vocês, mas, quando ela me disse isso, foi como se algo dentro de mim se apagasse de vez. Sei lá, qualquer esperança que eu tivesse lá no fundo se apagou. Eu nem sei o que esperava ouvir. Talvez que dissesse que não, que ninguém merece sofrer, que sempre existe uma saída. Mas não. A resposta dela só reforçou o que eu já sentia há muito tempo. Aquilo nunca ia acabar. Eu era uma dessas pessoas sem sorte, que nem ela foi. Depois disso, tentei acabar com tudo.
Não vou entrar em detalhes sobre como aconteceu, porque não quero incentivar ninguém a seguir esse caminho. Mas, naquele momento, eu estava completamente convencida de que não havia outra saída, de que continuar viva significava continuar presa naquele inferno sem fim. Eu não quis fazer isso dentro de casa. Não queria que minha mãe se deparasse com aquela cena. Por mais confusa e distante que ela fosse, por mais que eu não tivesse certeza se ela realmente sabia ou não, eu não queria que ela carregasse essa imagem para o resto da vida. Então, decidi fazer isso no meu local favorito, no único lugar onde eu sentia alguma paz. Um espaço isolado, onde eu tinha certeza de que ninguém me encontraria tão cedo. Agora, eu não sei se vocês acreditam em milagres, coincidências ou brincadeiras do destino, mas eu fui encontrada no chão daquele lugar abandonado, onde quase nunca ninguém passava. Até hoje, não sei explicar. Foi sorte? Foi acaso? Foi algum anjo da guarda? Não sei. Só sei que fico arrepiada sempre que penso nisso, porque, se não fosse por essa pequena reviravolta do destino, eu não estaria aqui agora para contar essa história. Eu não lembro de nada que aconteceu nesse período. Minha mente simplesmente apagou. Dizem que passei alguns dias inconsciente, entre a vida e a morte. Não sei se tecnicamente entrei em coma ou se era um estado profundo de inconsciência causado pelo que aconteceu, mas não lembro de nada. Sei apenas que, quando acordei, estava cercada por luzes brancas e aparelhos apitando. Meu corpo estava fraco e minha cabeça parecia um vazio completo. Eu não sabia onde estava e, por um breve momento, nem sabia quem eu era. Só depois de alguns segundos, minha mente começou a registrar as coisas. Eu estava viva. E, naquele instante, não sabia se isso era um alívio ou uma sentença, pois logo me lembrei do porquê eu havia tentado fazer aquilo. Os médicos e enfermeiras começaram a fazer perguntas assim que eu acordei. Eles foram gentis, cuidadosos. Perguntaram como eu estava me sentindo, se lembrava do que tinha acontecido, se precisava de algo. Mas, depois de um tempo, começaram as perguntas de verdade. Queriam saber por que eu tinha feito aquilo. Se eu estava triste, se algo tinha acontecido em casa, se eu me sentia segura, se alguém tinha me machucado. Eu respondi o mínimo possível. Dizia que estava cansada, que só queria dormir, que não queria falar sobre isso. Mas eles insistiram. Uma enfermeira se sentou ao meu lado e disse que eu podia confiar neles, que o hospital era um lugar seguro, que, se eu precisasse dizer alguma coisa, aquele era o momento. Até então, eu continuei afirmando que nada tinha acontecido, que eu só estava triste, que não sabia explicar o motivo. Eu tinha medo de falar. Medo das reações deles, de que me julgassem. Medo de Flávio. Medo do que iria acontecer com minha mãe. Medo de tudo. Eles me observaram por um tempo e percebi que não acreditaram em mim. Foi aí que chamaram a assistente social. Minha mãe e minha tia estavam no hospital nesse momento. E me perguntaram, também várias vezes, por que eu havia feito aquilo. Minha mãe chorava muito. Chorava desesperadamente, dizendo que não queria me perder, que me amava demais, essas coisas. Eu não tive coragem de contar para minha mãe as coisas que Flávio fazia. Agora, vou encurtar um pouco as coisas e chegar onde é importante. Ou seja, irei falar sobre a conversa com a assistente social. Ela me encheu de perguntas. Queria saber como eram as coisas na minha casa, como era minha relação com minha mãe, se meu padrasto era um homem bom. Perguntou se alguém já tinha me machucado antes. Eu tentava responder de forma vaga, sem entregar nada, mas ela continuava insistindo. Disse que eu podia confiar nela, que já tinha ouvido muitas histórias parecidas, que sabia quando algo estava errado e que sabia que, no meu caso, tinha algo errado sim. Eu não sei se ela jogou verde ou se realmente sentiu, mas ela me pressionou tanto que eu cedi. Na verdade, ela me disse que, se meu padrasto fosse uma pessoa ruim e eu confessasse, ele pagaria por isso. Daí, eu comecei a chorar e dizer que ele mataria minha mãe. Nesse momento, ela me abraçou forte e disse que isso era mentira, que ele não faria nada disso, que ele iria ficar na cadeia para pagar tudo o que havia feito contra mim. Mas, para isso acontecer, eu precisava confessar tudo. Foi nesse dia que eu decidi denunciá-lo. Também fui submetida a vários exames para comprovar que estava falando a verdade. Minha mãe chorava sem parar. Ela dizia que nunca imaginou que algo poderia estar acontecendo, que não fazia ideia, que não conseguia acreditar que isso estava acontecendo dentro da própria casa, e me perguntava, aos prantos,
porque eu não havia contado aquilo para ela. Ali, eu tive a confirmação de que talvez minha mãe não soubesse. Mas nunca tive certeza total por conta das questões que levantei antes. Já minha tia reagiu da pior maneira possível. Ela ficou furiosa. Não comigo, não com Flávio, mas com o fato de que aquilo estava acontecendo, de que havia uma denúncia, de que a família estava sendo exposta. Então, ela fez a pergunta que me fez querer vomitar ali mesmo. Ela perguntou se eu não estava inventando tudo só porque não gostava dele. Eu a ignorei. Não disse nada. A voz nem saiu. Porque, para ela, para pessoas como ela, eu não era uma vítima. A minha palavra, para ela, não passava de mentiras. Mas eu não respondi. Não tinha resposta para dar. Minha mãe começou a gritar com ela. Pela primeira vez, eu vi minha mãe se impor. Ela disse que era um absurdo e que eu jamais inventaria uma história dessas. Vou encurtar a história. Flávio foi preso. Eu voltei para casa assim que os exames ficaram prontos. Ele foi condenado. Foi sentenciado a mais de 15 anos de prisão. Eu sei que 15 anos é um bom castigo, mas não acredito que seja suficiente. Ele marcou minha vida. Estragou minha vida completamente. Tirou tudo de mim, minha inocência, minha felicidade. Só 15 anos não são suficientes. Mas, pelo menos, ele foi para a cadeia, pois sei que muitos nem pagam. De qualquer forma, depois do julgamento, o conselho tutelar e os assistentes sociais analisaram minha situação. Eu era menor de idade e precisavam decidir se eu poderia voltar para casa ou se minha mãe era negligente demais para cuidar de mim. Minha mãe insistiu que me queria de volta, chorou, disse que não sabia de nada, que faria terapia, que tudo seria diferente. No fim, permitiram que eu voltasse para a casa dela. Ela me pediu perdão por não ter feito nada. Eu não entendi essa frase, mas não tive coragem de perguntar. Isso significava que ela sabia? Eu não sei, mas nunca mais tocamos no assunto. Minha recuperação foi lenta e difícil. Eu ainda não consigo confiar totalmente nas pessoas, não consigo confiar nos homens. Mas, de 2 anos para cá, melhorei demais. Hoje vejo como o tempo moldou minha percepção sobre o que aconteceu. Flávio cumpriu sua pena e já está solto. Não sei onde ele está e, sinceramente, não quero saber. Mas saber que ele está por aí, vivendo sua vida, enquanto eu passei tanto tempo lidando com as consequências do que ele fez, ainda me causa um certo desconforto. A justiça fez sua parte, mas não aprendi a lidar com o que veio depois. Ninguém te prepara para carregar essas memórias, para conviver com elas, quando a poeira baixa e a vida segue. Eu passei por diferentes tipos de terapia quase toda a minha vida. O que tenho feito ultimamente, e o que mais me ajudou, é o EMDR, que é um método recomendado para traumas, especialmente traumas sexuais, no meu caso. As memórias ainda estão lá, mas é como se alguém tivesse baixado o volume emocional delas. Acho que este relato que escrevi agora é um exemplo disso. Há 2 anos, eu não conseguia nem falar sobre meu abuso. Agora, consigo, de certa forma, confrontar as lembranças. Além do que Flávio fez, descobri outras feridas que estavam enterradas, como o ressentimento que por muito tempo guardei da minha mãe. Era como um muro entre nós, algo que eu ergui para me proteger. Era exaustivo. Não significa que foi fácil, mas significa que eu entendo melhor o que carrego. Passei anos da minha vida tentando ignorar tudo, tentando seguir em frente como se eu pudesse simplesmente apagar essa parte da minha história. Mas não funciona assim. Hoje, eu sei que sou mais do que o que aconteceu comigo. Sei que aquela garota que sofreu tanto não é apenas uma vítima. Ela sobreviveu, e mais importante ainda, ela seguiu em frente. O que essa história nos ensina é que, mesmo diante das situações mais sombrias, a esperança pode surgir de onde menos esperamos. A recuperação não é um caminho fácil, mas cada passo é uma vitória. Superar o sofrimento, lidar com os traumas e encontrar a força para seguir em frente é algo que exige coragem. Não importa o quão difícil pareça, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Se você se emocionou com essa história, compartilhe e siga o canal Histórias e Emoções para acompanhar outras narrativas que tocam o coração. Juntos, podemos encontrar forças para encarar as adversidades da vida e nunca deixar de acreditar que há sempre um novo amanhecer.